Meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa crescer, superabundar em nossas vidas de forma que possamos sentir o refrigério espiritual pela presença do Espírito de Deus em nossa mente, em nossa vida. Amados, hoje, quinta-feira, vamos dar prosseguimento à nossa lição bíblica diária, né? Essa lição semanal que estamos vendo sobre morte à carne, como se Paulo tivesse pedindo morte à carne, como a Bíblia toda, né? Todos nós pedíssemos morte ao homem carnal, para que em lugar dele ressuscite, nasça o homem espiritual, a nova criatura espiritual em Cristo. É disso que estamos tratando na lição desta semana. Ontem, na quarta-feira, nós vimos aqui duas perguntas da nossa lição. A primeira pergunta está respondida no livro de Romanos 8:12, quando Paulo diz que, de maneira que os irmãos, né, que nós irmãos somos devedores não à carne, né, para viver segundo o que ela pede e como escravo dela, não. Nós não somos devedores à carne. Nós que tivemos o privilégio de conhecer a Cristo, somos devedores a Deus. Através de Cristo, nos ofereceu essa graça maravilhosa. Através da graça, com misericórdia, Ele oferece seu perdão para todo aquele que se arrepende, confessa seus pecados e deixando o velho homem para trás, e a nova criatura que vai viver uma vida de obediência, guiada por Cristo, no Espírito de Cristo, por isso que não deve nada a ninguém, né? E aí, na oitava pergunta, nós vimos o verso 13, que diz que se nós vivermos segundo a carne, vamos morrer. Mas se nós vivermos no Espírito, pelo Espírito, né, vamos então mortificar as obras da carne no corpo. E assim vamos viver de fato e de verdade, porque a vida está no Espírito, né? Paulo vem dizendo aí durante todo o capítulo 7, falou muito, né, no capítulo 7, que o corpo, a carne, o pecado é morte. O Espírito, obediência, vida. O tempo todo ele disse isso várias vezes, né? E o capítulo 8 é a continuidade desse raciocínio. Então, hoje, na pergunta 9, temos aqui o seguinte questionamento. Por que o pecado não pode alcançar os que estão no Espírito? Por que o pecado não pode alcançar, no sentido de dizer assim, alguém que está 100% no Espírito de Cristo, alguém que já está completamente convertido, alguém que está sendo guiado pelo Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo habita na mente dele. 24 horas por dia o Espírito de Cristo está orientando. Como é que o pecado não pode alcançá-lo para o matar para a morte eterna? Por que não isso? Romanos 8:14 diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Que coisa, né? Veja que assim como Cristo foi chamado de Filho de Deus, o Filho do homem, o ser humano Jesus Cristo foi chamado de Filho de Deus, nós também somos chamados de filhos de Deus a partir do momento que acontece o que aconteceu semelhantemente com Cristo. Então Jesus, aquele homem de Nazaré, ele se dirigiu lá para o Rio Jordão para encontrar lá o seu precursor, né, João Batista, lá. E quando chegou lá, ele ouviu da boca de João Batista, né, eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, foi batizado por João Batista, e ao sair da água, Deus colocou o seu Espírito dentro de Jesus, batizando, veio do céu, né, e veio sobre a sua cabeça do céu, a sua mente, e ali Cristo foi batizado para ser o nosso modelo de como todos nós devemos ser batizados com o Espírito Santo de Deus.
Cristo foi batizado com o Espírito Santo, foi selado com o Espírito Santo naquele momento. E então, o que acontece a partir dali? Cristo é chamado de Filho de Deus. O próprio Pai vai dizer, este é meu Filho amado. Porque ali estava um modelo. O Senhor Deus, nosso Pai, Ele está querendo dizer, quando é que você se torna meu filho? Falando em espírito, obviamente. Quando é que você se torna meu filho? A partir do momento em que eu coloco dentro de você o meu espírito. A partir do momento em que eu habito em você, né, espiritualmente, o meu espírito faz morada, habitação permanente na sua mente, aí você se torna meu filho. Porque antes, quando você só seguia a carne, você é filho do ser humano. Quando você atende todos os desejos do pecado, você não é meu filho, você se torna filho do diabo, porque o diabo é quem trouxe o pecado. Ele é, entre aspas, o inventor disso. Não é por isso que Cristo falou, vós sois filhos do diabo, porque vocês pecam, tem no coração de vocês o desejo homicida. Né? Cristo vai fazer essa denúncia ali diante dos líderes religiosos, fariseus, que o tentava a todo momento contra a sua própria vida, né? Era terrível a situação. Pois bem, então todos nós que nos tornarmos novas criaturas vivendo sob a santa influência do Espírito de Deus, dado a nós através de Cristo, nós também podemos nos tornar filhos de Deus. E como filhos de Deus, o pecado, o reino do pecado, não tem força sobre o reino de Deus. Né? Agora, quando o homem passa a ser realmente, de fato e de verdade, no Espírito, filho de Deus, ele agora tem o poder de, assim como Cristo, vencer o pecado também, assim como Cristo venceu. Olha que mensagem poderosíssima Paulo está tentando transmitir aqui no capítulo 8 de Romanos. Na pergunta seguinte, meus amados, a pergunta 10, nos traz aqui mais um questionamento dentro dessa fala aí de Paulo, que diz assim, a morte não pode atingir os que vivem no Espírito de Cristo. Por quê? A morte não pode atingir aqueles que vivem no Espírito e já são filhos de Deus. Não são só chamados filhos de Deus, são considerados pelo próprio Deus como seus filhos. E aí você entende, né? Se eu sou filho de Deus, quem é que vai ousar tocar em mim? Será que Deus é um pai que vai permitir que maltratem os seus filhos? No sentido de tocar, no sentido para a vida eterna. Alguém tocar para me tirar a vida eterna? Nesse sentido, né? Porque neste mundo, a gente pode ser tocado aí pelo inimigo. Se Deus permitiu que Jesus fosse tocado, maltratado e torturado neste mundo, porque era uma vida passageira, obviamente, né? A de Jesus era passageira, para que ele recebesse definitivamente a vida eterna pela ressurreição. Não estamos falando da vida deste mundo, do sofrimento desse mundo que nós teremos. Nós estamos falando aqui da vida eterna ou da morte eterna. Então, quem é que pode ir contra os filhos de Deus para lhe tirar a vida eterna que Deus vai lhes conferir? É uma pergunta, né? Importante. Vamos ver aqui na resposta. Romanos 8,15. O texto diz, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, pelo qual clamamos Pai. Abba, um termo hebraico, significa pai, né? Olha que coisa, né, meus amados, que coisa linda esse texto aqui, ó. Esse texto está dizendo assim, vocês não receberam um espírito de escravidão. Vocês não receberam um espírito para viver em temor, como aquele povo vivia lá no Egito, nos dias que antecedeu ali a vida de Moisés. Depois da vida de José e antes da vinda de Moisés, o povo viveu por 430 anos ali no Egito, em torno de 400, 300 e poucos anos, de escravidão ferrenha. Foi terrível a escravidão do povo lá no Egito. Já imaginou 4 séculos de escravidão? Quantas gerações não passaram ali sendo humilhado, sem ter a liberdade, vivendo debaixo de chicote, vivendo forçado
a conviver com aquela cultura, os filhos, os netos que já nasciam vendo aqueles deuses, aquele paganismo, e toda a influência do meio em que vivia era inclinando a adoração a essas falsas divindades e negando a fé do Deus a qual os seus pais, seus antepassados serviram. É uma terrível. Esse é o espírito de escravidão, espírito de servidão, né, que Paulo está falando aqui. Não só isso, mas quando o povo foi cativo para a Síria, né, quando o povo foi cativo para a Babilônia, um espírito de escravidão. É terrível você viver no espírito de servidão. Há muita gente hoje, nos dias modernos, com esse mesmo espírito. Muitos até pertencentes a uma determinada igreja cristã, há muitas igrejas cristãs, que não conseguiu se livrar desse espírito de servidão porque não entendeu ainda o que é fé, não entendeu ainda a pessoa de Jesus Cristo, não entendeu ainda a mensagem de liberdade que a Bíblia traz, não entendeu ainda, porque está para servir a uma placa de igreja, está para servir a um pastor, está para agradar um pastor, um ministério, está em busca de interesse, de um emprego, de ser influente naquela igreja, receber aplauso porque é um professor, porque recebeu um cargo na igreja e tal. Todo mundo numa vida de servidão. Muita gente nessas igrejas estão ainda vivendo numa vida de servidão, porque não entendeu ainda a verdadeira liberdade espiritual em Cristo Jesus. Aí Paulo diz, não foi dado a vocês, Jesus não está oferecendo a vocês um espírito de servidão. Ele é muito claro em dizer, um espírito de escravidão, a mesma coisa, né? Para que vocês andem em temor, ou seja, o temor aqui é medo, né? Para que vocês andem numa vida de medo. Eu vi o pastor pregar uma coisa na igreja, mas eu não posso dizer que ele falou nada de errado. Eu tenho a Bíblia é maior do que ele. A palavra de Deus é maior do que o pastor, é maior do que a igreja, é maior do que todas as igrejas juntas, é maior do que tudo a palavra de Deus. Mas eu não tenho coragem de falar com ele, porque ele é ungido do Senhor, ele pode me perseguir, ele pode me escantear, pode tirar o meu cargo, pode lançar uma maldição sobre mim, pode profetizar algo ruim para mim, como, né? Essas maluquices que têm acontecido nessas igrejas falcatruas que tem por aí, né? Pastores fazendo isso, prometendo até fazer profecia de mandar alguma coisa ruim contra as pessoas. Então, é disso aí que nós estamos tentando trazer, já que a palavra de Deus foi dada para o seu povo, não foi dada para o mundo, então esta palavra é para nós. Tudo que há nela de correção, de exortação, de repreensão é para nós cristãos. E não temos que ter medo de ouvir essas repreensões, essas exortações, que é para nós, é para o nosso bem, né? E a gente não pode baixar a cabeça diante das denúncias que a Bíblia faz, que aponta para o erro da minha igreja. Eu tenho, obviamente, que me consertar e, através do meu exemplo e da minha pregação, esperar que outros também comigo, né, mudem para que todos alcancem essa bênção que está aqui, no texto. Porque Deus quer nos chamar para sermos filhos dele. Ele oferece aqui uma adoção. Ele quer que cada um de nós o chamemos de Abba, de pai. Né? Então, ele não nos oferece agora esse Espírito aqui, o Espírito de Deus, né? Guiados pelo Espírito de Deus para sermos filhos de Deus, como diz o verso anterior. Ele não nos dá um espírito de temor, um espírito de covardia, um espírito de medo. Ele não dá esse espírito. O espírito que ele nos dá é um espírito de adoção de filho. Bom, que espírito é esse? Imagine-se sendo uma criança abandonada por pai e mãe, vivendo no orfanato. Já parou para imaginar a sua situação? Ora, quando eu paro para pensar, chega a me dar uma dor no coração. Já imaginou eu na minha infância sem meu pai, sem minha mãe? É algo muito terrível. Né? É algo muito terrível você saber que não tem, na sua infância, não tem alguém que cuida de você, que vela por você, que você dá um grito, ele chega ali para lhe ajudar, que está à sua disposição 24 horas, ligou um conselho, alguma coisa, está ali o pai e a mãe. Não é? Já imaginou uma situação de viver no orfanato a vida toda? Aí, de repente, chega um casal maravilhoso lá no orfanato e diz assim, você quer morar conosco na nossa casa?
a gente promete lhe amar de todo o coração, a gente vai lhe dar um quarto, vai lhe dar brinquedo, vai lhe dar escola, vai lhe dar muito abraço, muito amor, tal, né? Já imaginou? É o sonho de toda criança que está trancafiada num orfanato, né? E aí, quando Paulo traz o termo de órfão, já imaginou? Agora, órfão nos dias modernos. Agora, imagine órfão nos dias de Paulo. A mãe faleceu, o pai foi para a guerra, morreu também. Quem ia cuidar dessas crianças naquela época, naquele tempo? Com todas as dificuldades, ia morrer de fome? Maioria, com certeza, ia encontrar esse fim. Olha só, meus amados, o que Paulo está dizendo aqui, vocês não fiquem como um garoto órfão, dentro, com medo, aquele espírito de servidão, com medo de ser abandonado, com medo de lhe faltar algo. Não. Vocês foram adotados por Deus, não tenham medo de nada neste mundo, de ameaça que venha de ninguém, nem do mundo, nem da própria igreja, da liderança. Não tenham medo, porque se estão com medo, não receberam esse espírito ainda. E se recebeu esse espírito, tenha coragem, porque sabe que estão abaixo apenas do Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo.